Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer tudo da repercussão do empate do Internacional na partida de ida das semifinais da Copa Libertadores contra o Fluminense, porque teve muita reclamação da arbitragem, fez inclusive com que o presidente Alessandro Barcelos fizesse uma manifestação, e a gente vai acompanhar nesse vídeo o áudio do VAR divulgado pela Conmebol e que é esclarecedor em relação ao lance que o Inter reclama de um possível pênalti, aliás, reclama muito de um possível pênalti, a comemoração, de certa forma, no bastidor, pelo resultado e pela atuação no Maracanã, também o que o técnico Eduardo Cudê falou, o que René, talvez o grande vilão da noite, também falou no Maracanã, Gabriel Mercado e toda a repercussão após esse jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Deu nós lá na KTO, avisamos, seria empate ou Inter, com ambos marcam, mais de 8,5 em escanteios, mais de 1,5 em gols. Não tinha como errar, essa odd estava batendo mais de 4, eu botei 30 pila lá na KTO e ganhei mais de 120 reais. E tu também pode fazer essa grana brincando e se divertindo, entrando lá em kto.com, aproveitando o código DIAS no teu primeiro depósito, tu ganha 20% de free bet, tá certo? Pessoal, o Inter ficou no empate com o Fluminense então em 2-2, no último vídeo eu trouxe um pouco da análise fria ali, aliás, análise quente. A fria é agora, depois que tudo de fato esfriou, aconteceu, mas ali, pós-jogo, ainda do Maracanã, eu trouxe um vídeo com o que a gente enxergou dessa partida e desse empate do Inter contra o Fluminense. Agora eu quero trazer aqui um pouco da repercussão, tá? Do que foi dito pelos personagens dessa partida, a grande reclamação que o Inter está fazendo, tudo isso nesse conteúdo. Bom, após o empate no Maracanã em 2-2, a gente já sentiu do bastidor do Internacional, conversando rapidamente com as pessoas nos corredores do Maracanã, ainda antes da coletiva do técnico Eduardo Cudê, que todos fecharam que sim, é um bom resultado, estava de bom tamanho, mas que poderia ter sido mais. O fato do Inter ter virado o jogo, o fato do Samuel Xavier ter sido expulso no final do primeiro tempo, o Inter jogou a segunda etapa inteira com um a mais e já no empate, já que o gol do Hugo Malo foi nos últimos lances da primeira etapa, então ficou aquele gostinho de quero mais, de que poderia mais, que o resultado foi bom, mas dava para ter sido um pouco além. O técnico Eduardo Cudê falou a mesma questão, tá? Ele disse que o time está saindo do Maracanã sabendo que tem a possibilidade de um trunfo em casa no Beira-Rio, que fica uma mensagem positiva e que a sensação de ter o jogo no Beira-Rio com os torcedores do Inter é muito boa. Ele até destacou que sim, se comete erros como se cometem em todos os jogos, mas que também o time teve coisas boas nessa partida contra o Fluminense. O time foi bem na estratégia e fez o rival, o adversário, se sentir incomodado, tanto que o Inter foi muito bem para muitos, inclusive para mim. O Inter jogou mais que o Fluminense, se for pegar um contexto total da partida. Mas o Cudê deixou claro no início dessa resposta que o Inter terminou o jogo com uma sensação feia. Feia no sentido de que o Inter apresentou mais, poderia ter vencido, estava com a mais também. Sobre a escolha do Hugo Malo, que foi a grande novidade na lateral direita, inclusive foi bem, né? Fez um gol, fez o cruzamento para o gol do Mercado, que acabou anulado. O Cudê não quis entrar muito nos detalhes do porquê ele escolheu o Hugo Malo, tá? Ele disse que tem que escolher 11, que achava que esses jogadores que começaram eram os que estavam em melhores condições para a partida, que foi uma decisão pelo que aconteceu na semana nos treinamentos. O adversário, que era o Fluminense, a gente destacou aqui, o Hugo Malo estava entrando na lateral direita por ser mais defensivo em relação ao Bustos. Sobre o problema físico de quem estava voltando, se o Inter acabou sentindo esse ritmo, ele disse que não teve problema ritmo e nem de físico, tanto que o Inter criou muitas oportunidades e perdeu muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. O Cudê deixou claro, geramos muitas situações e o futebol é uma competição como a Copa Libertadores. Agora é focar no jogo da volta também. Contra o Fortaleza, por exemplo, queria ter usado o Enner e não podia. Ter alguém no banco como ele para entrar também seria bom. Foi um jogo de muito ritmo. Se antes do jogo tivéssemos a possibilidade de falar que ganharíamos em casa e estaríamos na final, dependeríamos somente de uma vitória em casa, todos assinavam. Ou seja, que se todo mundo soubesse que teria um empate no Rio de Janeiro, todo mundo assinaria e todo mundo gostaria. O Cudê também disse que o torcedor tem que confiar e crer, que o Inter está em uma situação muito boa,
e que o Inter vai precisar da ajuda do torcedor na quarta e também no sábado, agora contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Ele destacou que tem que ter essa fé e essa crença. Ele até destacou: gostaria de falar que vão jogar todos no sábado contra o Atlético, mas temos uma decisão na quarta, tá bem claro e mais do que posto que o Inter vai colocar um time bem reserva contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro lá no próximo sábado à noite no Estádio Beira-Rio. Ele até destacou sobre o Inter ter saído vivo também do Maracanã. Ele disse que em Buenos Aires, contra o River lá nas oitavas, se falava muito do Inter ter que sair vivo, e que o Inter saiu perdendo por um gol e estava vivo para o jogo da decisão. Ele disse que nessa situação agora contra o Fluminense pelo empate, o Inter está melhor colocado na disputa do que estava contra o River Plate, mas que ainda assim o Fluminense é um grande time e tem que ter uma tranquilidade. Mas o Cudê deixou claro que é difícil dormir a cada dia, que amanhã já tem que começar a pensar no jogo de sábado, mas também no Fluminense na próxima quarta-feira, e que não vai mentir para ninguém que não está olhando para o jogo de quarta-feira, assim como todos os torcedores do Internacional. Hugo Malo, que jogou hoje e marcou o gol, seu primeiro com a camisa do Inter, também destacou que hoje ele foi escolhido, mas que no próximo jogo pode ser o Bustos, em determinado momento o Igor Gomes, quem precisar jogar por ali, que ele não tem muito essa de entrar no mérito de ser titular ou não. Sobre a partida, o Hugo Malo deixou claro que o Inter teve boas ocasiões, iniciativas dentro da partida, mas que o Inter não foi capaz de matar ainda no primeiro tempo as diversas oportunidades que teve, principalmente com o Ender Valencia. Ele disse que ficou um sabor agridoce porque o Inter queria ganhar, mas que agora tem uma final no Estádio Beira-Rio e isso vai com certeza fazer a diferença. Bom, na zona mista após a partida ainda, o Gabriel Mercado falou que o Inter não defendeu bem, principalmente no segundo gol do Hermancano, que vem de uma cobrança do escanteio, mas que Libertadores é isso, que se decide nos mínimos detalhes e que ainda tem um duelo em casa com o apoio do torcedor do Internacional. Ele destacou que teve sim uma dificuldade defensiva do Inter contra o Fluminense nos primeiros minutos, porque o Fluminense joga com muita gente na frente, propõe o jogo, ataca com 4, 5 atacantes, jogadores de mais ofensividade, e que isso não é fácil. O Inter vai ter que ajustar essa marcação para o jogo da volta no Beira-Rio. E o René, lateral esquerdo, que acaba falhando no primeiro gol e acaba falhando no segundo, porque ele entrega uma bola que gera o escanteio para o Fluminense. Na cobrança do escanteio, o gol do Hermancano. O René assumiu o lance, ele disse que errou nos lances que resultaram os gols, que faz parte, que não se vive só de acertos e que tem que aceitar as críticas. Mas ele disse que o torcedor pode ter certeza que ele não vai desistir e vai continuar com mais confiança. Ele destacou que foi infeliz, mas que na visão dele ele mais acertou do que errou. E de fato, o René dá uma assistência para o gol do Hugo Malo e dá um belo passe para o Maurício no segundo gol. O passe dele quebra uma linha, deixa o Maurício dentro da área, dá a bola para o Ender Valencia, ela sobra para o Alan Patrick e ele faz aquele golaço, mas o René admitiu ter errado nesses momentos, tá certo? Mas muita reclamação do Inter, e o presidente Alessandro Barcelos foi inclusive falar da zona mista do Maracanã sobre o lance que resultou num gol anulado do Gabriel Mercado. Ele cabeceia a bola, ela bate no braço esquerdo dele e entra, um gol bem anulado, mas que antes do cabeceio do Gabriel Mercado teria um suposto toque que vocês estão vendo aí do André, volante do Fluminense. Eu vi em diversos ângulos, em 2 ângulos que estão atrás eu fiquei na dúvida, mas tem um ângulo aí que vocês viram que para mim fica claro que não tocou. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários para saber também e medir a opinião de vocês. E o presidente Alessandro Barcelos foi até a zona mista do Maracanã reclamar justamente desse lance, que se sentiu prejudicado. Agradeceu também, obviamente, o apoio do torcedor do Inter que esteve aqui no Maracanã, mas sim, ele viu o Inter como prejudicado nesse lance e reclamou, fez só um pronunciamento, nem respondeu perguntas, o presidente do Internacional, o presidente Alessandro Barcelos. E a Conmebol, que foi muito rápida, logo após a partida, ela já divulgou o áudio do VAR desse lance e vocês conferem agora. Ese que dijo que es un despeje, sale de un córner la jugada. Vamos, vamos, adelante. Despacio ahí, bien. Mauro, vos sabés que me dice que un solo jugador que cuando cabecea le pega en la mano. ¿Ok?
Tranquilo, lo vamos a revisar. Dame para atrás, dame para atrás. Ahí está el Sí, programa, 1650. Dale, bueno. para adelante. No, no tanto, para adelante. Tu compañero me dice que cabecea y pega la mano. Yo pasé la información al bar y lo estamos A ver. chequeando. Perfecto. Sí, claro. Habría que ver, Si tocó en la mano, ahí no el gol. programa lo voy a mirar. ¿Estamos? Bien, dame Ahí. las 6. Estamos chequeando ese posible cabezazo Sí. de mano. Estamos chequeando. Dale. Bien, Ey, dame- no voy a dame- reanudar hasta dame que la- no me digan. Dame la mini y después te voy a pedir la Vamos. diagonal de ese lado. Dale. Sacame la manito. Todavía no, yo te aviso. Vamos a estar, Bien. pero me tienen que avisar de arriba. Dame la Sí, claro, la posible mano diagonal, de ahí. la diagonal de ese Exacto. lado. Estamos en eso. La diagonal izquierda. Sí. Decisión gol. Bien, Daro, estamos chequeando Dame todavía. el Danos 50. un segundo más, por favor. Bien, perfecto. Sí, claro. Sí, claro. Dale, tranquilo, No, tranquilo con esta. estamos Dame el chequeando 50 esta. Escuchá, estamos chequeando una posible mano cuando cabecea que roce la mano, una inminencia. Ok. La diagonal, Gabriel, la sí, otra, Gabriel. la derecha. Estamos Sí. chequeando. Se gira. Ok, vamos a la posición. La tope está de ese lado. Todavía no hay nada Sí. chequeado, yo Ahí te a ver aviso. el ¿Sí? programa. Yo- Todavía nada, super estamos chequeando close, arriba. Dame la tope de Ok, nuevo. tranquilo. Dale, al 50, no me sirve dale. Mirá el programa. Para mí Está la viejito. más clara, sí. Mirá. Daro, Sí, te Daro, escucho. hay mano. Hay De inminencia. mano de inminencia en el cabezazo. Bien, muchas gracias. Después Factor, de la voy con tiro cabeza. libre derecho. Después de la cabeza le pegan la mano a Mercado. Bien, voy con eso. Mismo. Sí. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Acharam pênalti? Acharam que a bola bateu no braço? O grande detalhe desse áudio do VAR: eles não analisam o lance do André, mas eles analisam o lance num todo. Se eles não analisam o lance do André, que é logo antes ali do Mercado, questão de 3, 4 segundos, nem isso, uma fração de segundos, quer dizer que na avaliação deles não pegou no braço e não teria por que discutir e marcar um pênalti, tanto que agora divulgaram o áudio do VAR. Eu fiquei na dúvida, mas com a impressão de que não foi pênalti, tá certo? O Inter, que volta para Porto Alegre a 13h desta quinta-feira, treinamento no Beira-Rio, por conta de tudo que aconteceu no CT Parque Gigante, e eu vou trazer mais informações sobre isso. Não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Beijo, um abraço e até a próxima.